Você já sentiu que orou, clamou, chorou e nada aconteceu? Já teve dias em que o céu pareceu de chumbo e o silêncio de Deus gritou mais alto que qualquer palavra? Hoje, quero te dizer algo que pode mudar sua perspectiva espiritual por completo. Quando Deus se cala, Ele não está ausente, Ele está trabalhando no invisível. E sim, tudo acontece por uma razão, até o silêncio. Esse silêncio que hoje te machuca pode estar construindo algo muito maior do que você imagina. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por entre os corredores escuros da alma, onde a fé parece enfraquecida, mas também onde a presença de Deus opera em sua forma mais profunda. Você está prestes a descobrir que o silêncio divino não é o fim. Existe uma dor silenciosa que poucas pessoas falam, a de se sentir ignorado por Deus. Ela é disfarçada de fé, de esperar com paciência, de Deus sabe o que faz. Mas no fundo existe um coração apertado, uma ansiedade escondida, uma oração não respondida. E aqui começa a verdade oculta que quase ninguém te conta. O silêncio de Deus é um processo de recalibração espiritual. É como se o Criador estivesse mexendo em camadas tão profundas da sua alma que qualquer palavra agora seria um ruído desnecessário. Você está num estágio onde a transformação não acontece pela resposta, mas pela escuta. Quantas vezes você já tentou sentir algo durante a oração e só encontrou vazio? Não é que Deus te deixou, é que Ele te colocou em um ambiente de crescimento silencioso, como uma semente que germina sob a terra, longe dos olhos, mas nunca fora do cuidado. Um dos maiores inimigos da nossa jornada espiritual é a necessidade de controle. Queremos entender, ver, tocar, comprovar, mas Deus habita o invisível. E quanto mais tentamos controlar o tempo e a resposta, mais resistimos à frequência da fé. Aqui entra um ponto crucial da neurociência espiritual. O cérebro interpreta o silêncio como ameaça. Quando não há resposta clara, o sistema límbico, responsável pelas emoções, ativa o modo luta ou fuga. Por isso, você se sente agitado, ansioso, inquieto, mas a espiritualidade não é guiada por impulsos emocionais. Ela é uma entrega vibracional, não um contrato racional. E essa é a chave. Você está sendo treinado para confiar mesmo sem sentir, para andar mesmo sem enxergar. Deus está reconstruindo a sua musculatura invisível da fé. E isso dói, porque fé verdadeira é nascer de novo por dentro, sem anestesia. Deixa eu te contar uma história poderosa. O bambu chinês é uma planta que, depois de plantada, leva 5 anos para romper o solo. Durante esse tempo, nada acontece na superfície. Nada. Mas debaixo da terra, ele está criando um sistema de raízes tão profundo e forte que, quando finalmente cresce, pode atingir até 25 metros em poucas semanas. Agora pense comigo, será que a sua vida espiritual não está nesse estágio? Será que o que você chama de silêncio de Deus não é, na verdade, a fase de raiz da sua fé? Enquanto você acha que está estagnado, Deus está ampliando sua base para que, quando vier o crescimento, ele seja rápido, firme e inabalável. Deus não desperdiça silêncios. Cada segundo em que ele parece calado é um tijolo na construção do seu preparo. Você pode até não ouvir, mas o céu está em movimento. Pausa agora e se pergunte: qual parte da sua vida hoje parece um campo vazio, onde você sente que Deus te deixou no escuro? Pegue um caderno e escreva essa área. Nomeie a dor. Depois, pergunte a si mesmo: e se isso não for ausência, mas alinhamento? E se Deus estiver me preparando e não me ignorando? Essas perguntas são chaves que desbloqueiam portas internas. Você não precisa de todas as respostas, mas precisa de uma coisa: coerência entre sua oração e sua vibração. Porque Deus responde à frequência da alma, não à fórmula das palavras.
Na próxima parte, vamos aprofundar a ideia de como o silêncio de Deus pode ser uma resposta ativa e como identificar os sinais ocultos que Ele usa para direcionar sua vida, mesmo quando tudo parece parado. Prepare-se para desconstruir a crença de que nada está acontecendo. Você vai descobrir que muitas vezes os maiores milagres acontecem sem barulho algum. Existe um estágio da jornada espiritual que quase ninguém deseja atravessar, mas que todos, cedo ou tarde, vão enfrentar. Esse estágio se chama a noite, escura da alma. É aquele momento em que tudo parece morrer por dentro, a fé não tem gosto, a oração parece não passar do teto, a esperança vacila e o mundo perde a cor. Você se pergunta, onde está Deus agora? E a resposta é o silêncio. Mas o que muitos não entendem é que essa escuridão não é ausência, é gestação. É como um útero espiritual, onde algo novo está sendo formado, mas ainda não pode nascer. E por isso, tudo parece quieto, escuro, confuso. Deus permite a noite escura para que você aprenda a crer sem depender do que sente. Para que sua fé se torne madura, independente, autêntica, existe uma pergunta que revela o quanto você realmente confia em Deus. Se Ele nunca responder como eu espero, ainda assim eu confiarei nele? Essa pergunta desarma o ego espiritual e revela a intenção oculta por trás de muitos pedidos. Talvez, sem perceber, você transformou Deus num mecanismo de resultados. Orações viraram comandos, fé virou pressão, espiritualidade virou exigência. Mas Deus não responde chantagens emocionais. Ele responde à rendição verdadeira. A noite escura da alma é o ponto de ruptura entre a fé de barganha e a fé de confiança. Durante os períodos de silêncio e aparente abandono, o cérebro entra num processo de reconfiguração profunda. A neurociência espiritual explica que é nessa fase de desconexão que o sistema nervoso começa a buscar novas rotas de interpretação da realidade. O que isso significa? Que sem perceber, você está treinando o seu corpo e mente a buscar sentido fora da lógica imediata, aceitar o mistério como parte da vida, criar espaço interno para o novo como se o silêncio de Deus abrisse um espaço no seu sistema nervoso, para uma nova frequência espiritual. Mas esse espaço precisa primeiro ser esvaziado das ilusões antigas, da urgência por controle, da dependência por sinais, da pressa de entender tudo. Você não precisa entender para confiar. Você precisa confiar para depois entender. Vamos lembrar de José, o sonhador. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. E durante anos, Deus não disse uma palavra. José teve sonhos grandiosos, sonhos dados por Deus. Mas em vez de promoção, vieram os processos, rejeição, escravidão, prisão. E durante anos, a Bíblia não registra nenhuma nova palavra de Deus para ele. Você já parou para pensar nisso? Deus lhe deu uma promessa e depois silenciou. Por quê? Porque a promessa não era só um destino, era também um preparo interior. E Deus não levaria José a governar um povo antes que ele aprendesse a governar suas emoções, seus impulsos, sua dor. No silêncio, José não perdeu sua fé. Ele interpretava sonhos na prisão, mesmo sem saber quando sairia. Ele servia com excelência, mesmo quando parecia esquecido. E essa é a marca de quem entende que Deus trabalha mesmo no escuro. Imagine o seguinte: você está dentro de uma sala trancada, sem janelas. Lá dentro é tudo escuro, mas do lado de fora há uma obra gigantesca sendo construída só para você. Você não vê, não ouve, não toca. Mas isso não significa que ela não esteja acontecendo. É exatamente isso que o silêncio de Deus faz. Ele te protege da ansiedade de um processo ainda em construção. Se você saísse antes da hora, estragaria tudo.
Mas se permanecer silenciosamente conectado e confiante, o que virá depois será maior do que você pediu. Porque Deus nunca desperdiça esperas. Ele só esconde o que ainda está em formação. Vamos a uma prática agora. Pegue um caderno e escreva as seguintes frases: não entendo, mas confio. Não vejo, mas caminho. Não sinto, mas permaneço. Depois responda: qual área da sua vida parece estar em silêncio total de Deus? Qual parte de você está sendo mais exigida? Nessa fase, sua paciência, sua humildade, sua fé, seu desapego? Nomeie, identifique, reconheça. Esse exercício é poderoso porque ele organiza sua mente para perceber o que está sendo treinado nesse silêncio. E quando você entende o que está sendo treinado, a dor dá lugar à gratidão. Vamos fechar essa etapa com uma imagem simbólica. A semente, quando lançada à terra, entra na escuridão. Ela não vê a luz, não sente calor imediato, não escuta palavras, mas é exatamente ali, no útero escuro da terra, que ela começa a morrer como semente, para nascer como raiz, caule, folha, fruto. Assim também é a sua alma. O silêncio de Deus não é uma parede, é um útero. Você está sendo refeito, replantado, reconstruído por dentro. E quando chegar o tempo certo, não o seu tempo, mas o tempo do céu, você não só vai florescer, você vai multiplicar o que parecia perdido. Você já percebeu como algumas das maiores decisões da sua vida não vieram acompanhadas de uma voz audível de Deus, mas de um movimento interno, quase imperceptível? Talvez você tenha mudado de cidade, encerrado uma relação, largado um emprego e só depois, muito tempo depois, entendeu que aquilo foi Deus te movendo, mesmo sem ter dito uma única palavra. Isso é o que eu chamo de resposta silenciosa. E ela é uma das formas mais elevadas de comunicação divina. Deus, sendo espírito, não está limitado à linguagem verbal. Ele se move por energia, sensação, percepção, alinhamento. E aqui entra algo fundamental. Enquanto a mente clama por explicações, a alma anseia por sintonia. O problema é que fomos ensinados a esperar por Deus como se Ele fosse um operador de call center. Você ligou, agora aguarde uma resposta clara, com hora marcada. Mas a espiritualidade é orgânica, não mecânica. Deus fala através de portas que se fecham, pessoas que se afastam, caminhos que deixam de fazer sentido. E também através de paz súbita em meio ao caos, ideias que nascem do nada, conexões inesperadas. É nesse território sutil que o silêncio se revela uma linguagem viva. Repare, quando Deus quer te tirar de um lugar, Ele não briga com você. Ele simplesmente seca as fontes. Você tenta, mas nada flui. O relacionamento não anda, o negócio não prospera, a motivação desaparece, e isso não é castigo, é direção. A maioria das pessoas se frustra com o silêncio de Deus porque espera uma resposta dentro do modelo humano de comunicação. Mas veja, a Bíblia está cheia de exemplos em que Deus respondeu com silêncio ou sinais simbólicos. Elias não ouviu Deus no vento, no terremoto ou no fogo, mas num sussurro suave. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos, e esse silêncio falava mais do que qualquer defesa verbal. Já passou por uma longa jornada sem ouvir nada, mas no fim disse: "Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem." Sabe o que isso nos ensina? Silêncio é ferramenta de aprofundamento. Quando Deus se cala, Ele não está ausente. Ele está dizendo: agora é hora de você crescer por dentro. É como um pai que ensina o filho a andar. Primeiro ele segura, orienta, mas em algum momento solta. Não porque abandonou, mas porque confia que já há estrutura suficiente para o próximo passo. Agora vamos para algo prático. Como saber se Deus está te guiando? Mesmo em silêncio? Aqui vão 3 indicadores espirituais pouco óbvios.
desalinhamento emocional persistente. Se algo que antes te trazia paz, agora te provoca angústia constante, pode ser Deus te dizendo que você já cresceu além daquela fase. Coincidências repetitivas com o mesmo tema. Quando o mesmo assunto começa a surgir em livros, conversas, vídeos, sonhos, isso não é acaso, é direcionamento energético, sensação de empurrão interno para o desconhecido. Quando você sente um desconforto saudável, uma inquietação que te puxa para o novo, isso é espiritual. A zona de conforto raramente é o endereço da fé. Esses sinais são como uma bússola divina instalada na sua alma. Mas para funcionar, ela precisa de silêncio, ruído demais, perguntas demais, racionalização demais. Tudo isso abafa o som da resposta interior. Deixa eu te contar sobre Ana Clara. Ela era uma mulher de fé. Orava todos os dias pedindo por direção profissional. Trabalhava há 15 anos numa empresa que parecia estável, mas sentia um vazio crescente. Um dia, foi demitida de forma inesperada. Entrou em pânico, chorou. Achou que Deus a havia abandonado. Durante semanas, orava em silêncio, sem sentir nada. Foi nesse nada que ela decidiu fazer um curso antigo que sempre teve vontade. Conheceu novas pessoas, desenvolveu um projeto autoral e em poucos meses estava vivendo da própria empresa, algo que jamais teria tido coragem de começar se ainda estivesse no antigo emprego. Hoje, ela diz, o silêncio de Deus foi o período mais produtivo da minha vida espiritual. Eu achava que Ele me ignorava, mas Ele estava me libertando. Na próxima parte, vamos revelar por que Deus permite períodos de escuridão espiritual e como isso está diretamente ligado à sua capacidade de receber grandes revelações e bênçãos. Você vai entender por que a ausência temporária de respostas é, muitas vezes, um filtro de preparo para o que está por vir. Se isso está fazendo sentido para você, segure firme. O mergulho vai ficar ainda mais profundo. E lembre-se, Deus não precisa fazer barulho para estar presente. Chegamos ao ponto mais profundo desta jornada. Talvez agora você esteja entendendo que a maior resposta que Deus pode te dar não é uma palavra, mas uma consciência, uma percepção viva de que Ele está presente, mesmo quando não está explicando nada. E essa percepção muda tudo. Você já não ora pedindo uma prova. Você ora em gratidão pela presença. Você já não exige que tudo faça sentido. Você se entrega à paz que não depende de explicações. Esse é o estado espiritual mais elevado, quando o silêncio vira presença e a presença vira direção. Você sente que está sendo guiado mesmo sem saber para onde. E esse sentimento não é ilusão, é alinhamento, a verdade oculta. Deus já respondeu. Você é que ainda estava buscando de forma antiga. Muitas vezes, o que achamos ser espera por resposta é, na verdade, apego ao velho modelo de comunicação. Queremos que Deus fale como antes, que nos toque como antes, que opere como nas fases iniciais da fé. Mas a caminhada espiritual é como o crescimento de uma criança. Quando você era pequeno, seus pais falavam o tempo todo, orientavam cada passo, mas com o tempo eles falam menos, não por amor menor, mas por maturidade maior. Assim também é com Deus. O que você chama de distância pode ser, na verdade, um sinal de confiança. Ele sabe que você já aprendeu o suficiente para caminhar sem depender de sinais a cada esquina. É hora de sair da fé infantil e entrar na fé consciente. Você quer um exercício poderoso? Durante os próximos 7 dias, reserve 5 minutos por dia para ficar em completo silêncio. Nada de oração falada, nada de pedidos, apenas respire. Sinta a presença. Diga com o corpo, eu confio. No começo, a mente vai resistir. Vai querer falar, controlar, acelerar.
Mas com o tempo, algo se abre, uma clareza sutil, uma paz estranha, uma intuição leve. É nesse espaço que Deus mora, não nas urgências da mente, mas nas pausas da alma. E então você entende. O silêncio de Deus não era ausência. Era Ele te ensinando uma nova linguagem, uma linguagem que só os corações maduros compreendem. Um último exemplo: o jardineiro e a semente que brotou fora de época. Um jardineiro plantou sementes em um solo difícil. Cuidou com zelo, mas nada brotava. O tempo passou, a estação mudou, ele desistiu. Deixou de regar, parou de esperar, até que, sem aviso, uma das sementes rompeu a terra em plena estiagem. Ele chorou, não porque a planta era bonita, mas porque ela provava que o processo nunca esteve parado. Talvez você esteja assim, achando que nada está acontecendo, desistindo no tempo errado. Mas Deus está dizendo: a semente que plantei em você está crescendo, mesmo no silêncio. A mudança. Final de frequência. O que fazer agora? Então, o que você faz depois de um longo tempo de silêncio espiritual? Você para de buscar barulho. Você começa a cultivar presença. Você não corre atrás da resposta. Você alinha sua frequência com a certeza de que o que for necessário virá. A presença de Deus não se mede pelo som. Ela se mede pela paz, que permanece mesmo quando tudo parece quieto. Você já não precisa mais de provas, porque agora você sente. Se esse vídeo tocou você em algum nível profundo, se o silêncio de Deus faz parte da sua jornada agora, eu quero te convidar a fazer 3 coisas. Escreva nos comentários: mesmo em silêncio eu confio. Isso será uma declaração espiritual sua e um testemunho que pode tocar alguém que também está em silêncio agora. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos como este que unem espiritualidade, ciência e transformação emocional com profundidade. Deixe seu like se essa mensagem fez sentido para você. Isso ajuda a plataforma a entender que esse conteúdo precisa alcançar mais pessoas. Compartilhe com alguém que está atravessando um momento de dúvida, de espera, de silêncio.